Salve família gremista, beleza? Tivemos a passagem do Quinteiros apagada e hoje nós temos o Mano, tá? O Quinteiros, né, uma metodologia diferente, os jogadores não conseguiram se adaptar ao estilo, né, o padrão de jogo do Quinteiros, né, problema de aceitação, né, enfim, né, o vestiário não comprou a ideia do Quinteiros, beleza. Um estilo diferente do Mano Menezes, que é um estilo mais pragmático, é um estilo mais reativo, mas da mesma maneira não conseguiu fazer com que o Grêmio jogasse um futebol minimamente aceitável. Né? Níveis de competitividade o Grêmio não conseguiu atingir, né, em nenhum momento. Desde o Quinteiros, desde a entrada do Mano Menezes. O Mano Menezes até então é um trabalho curto, mas ainda assim não conseguiu surtir efeito. Né? A culpa é dos treinadores? Acredito que sim, mas mais por conta dos jogadores, que parece que jogam só quando querem, e isso é um problema. Se for esse o problema, e os jogadores jogam quando querem, o Grêmio está fadado ao fracasso. Né? Então eles não vão jogar contra o Quinteiros manda embora o Grêmio. Manda embora do Grêmio. Eles não vão performar com o Mano Menezes, o Grêmio automaticamente mandará o Mano Menezes embora. Então não é culpa exclusivamente dos treinadores, mas sim da grande maioria dos jogadores que estão acomodados. Né? Eles não têm o poder de reação, eles não veem, né, a direção do Grêmio ter pulso firme, então eles acham que são capazes de fazer o que quiserem e quando querem. Olha o Grêmio contra o Inter no Grenal, acho que foi na quarta rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Olha a intensidade que o Grêmio jogou, olha o nível que o Grêmio mostrou. E só foi aquele nível para mostrar para o Quinteiros que não era a culpa dos jogadores. E com o Mano Menezes a mesma coisa, eles não querem jogar, eles não querem perfumar. Só quando eles querem mostrar que estão insatisfeitos com alguma coisa. E isso é um problema muito grave e muito sério. Esses jogadores não ganharam absolutamente nada, não têm identificação alguma e acham que são estrelinhas e acham que são craques, mas na verdade são mais o mesmo. Né? Esse Amuzu, Pavon, Cuejar, Gemerson, Eli, sabe, o Lucas Esteves, o Luan Cândido, o João Lucas, são jogadores muito ruins tecnicamente, são jogadores que não têm consciência tática, que não têm inteligência tática, e isso é um problema gigantesco. Aí tu pega, vamos relembrar lá o tempo do Grêmio de 2015, 2016, o Cortez, o Wallace, temos temos o Wallace, o Marcelo Oliveira, o Jailson, né, o Rodolfo, o Arezo, o Fernandinho, né? E se tu pega qualquer jogador do Grêmio da atualidade, não amarra a chuteira desses jogadores. O Cortez hoje seria titular absoluto, o Wallace titular absoluto, o Jailson titular, o Rodolfo também zagueiro, o Arezo zagueiro, o Fernandinho então como ponta de velocidade, não eram essa classe, mas fazia muito bem, dava conta do recado. E isso a gente não tem com a Muzuti, não tem com o Arezo, a gente não tem com o Aravena, a gente não tem com o Pavon. O único que se salva é o Kik e o Alisson. Mas de resto nada. Aí tu pega Lucas Barrios, aí tu pega Barcos, só pra citar alguns. Bota um Bright White no chinelo. E outro, vamos trazer pro português aqui, pros nossos jogadores brasileiros. Um atacante que conseguia ser matador e era efetivo quando preciso. Jael Cruel. O Jael hoje seria titular absoluto do Grêmio. Sem mencionar o meio de campo. O Douglas é infinitamente melhor do que o Monsalvo e o Cristaldo juntos. O Douglas, barriguinha de cadela. Cara, como o Grêmio falta um jogador dessa qualidade. E olha que o Douglas não era essa classe, mas era um cara que quando entrava dava conta do recado, vestia a camiseta do Grêmio. Ele não menosprezava a camisa, ele jogava por. Ele tinha um respeito, não vou dizer por amor, porque não é amor, mas respeito. E isso é o principal. Não precisa demonstrar amor, mas respeito pela camisa que tu tá, a camisa que está te sustentando, a camisa que está pagando teu salário em dia. Então são jogadores que eles jogam quando eles querem. Ficou demonstrado isso. E se esse for o problema, a gente vai sofrer muito, cara. Porque eles não vão querer jogar contra o Mano e vai achar que é só se livrar do Mano que daí eles vão jogar. E isso é uma coisa assim, um problema muito grande que a geração do Grêmio tem, não é de agora, né? É um time sem apático, é um time burocrático, é um time omisso, jogam quando querem. E se se nenhum técnico consegue extrair isso deles, né, eles acabam não sustentando o cargo porque
eles acham que seria mais fácil tu trocar um técnico do que um time inteiro. Então isso que tá pegando agora no Grêmio. Esperamos que quando der a parada e o Grêmio contrate alguns, se livre também de alguns, porque a gente não pode ter laranjas podres no elenco do Grêmio, senão acaba contaminando o restante do grupo também. Tamo junto, cruzada. Se cuidem, uma excelente quinta-feira a todos. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, um beijão e é o Grêmio sempre até o final. O Grêmio acima de tudo, porque o Grêmio, a instituição, vale muito mais do que qualquer jogador, dirigente e treinador. Tamo junto? Junto pelas três cores, é o Grêmio sempre até o final. Se cuidem, um grande abraço.